O grito dilacerante de Felícia rasgou o ar abafado da tarde de janeiro, como uma lâmina afiada cortando tecido fino, ecoando pelas colinas cobertas de cafezais da fazenda Bela Aurora. Mas Dona Emerenciana não virou o rosto sequer uma vez para olhar para trás. Seus olhos azuis gelados permaneciam fixos no horizonte distante, onde a capela branca da vila brilhava sob o sol escaldante que derretia as pedras do caminho do cruzeiro. Suas mãos enluvadas de renda francesa seguravam firme o chicote de couro trançado, as costas eretas na cadeira almofadada da carroça importada de Lisboa. Seus lábios finos se curvavam em um sorriso satisfeito que parecia mais uma cicatriz do que expressão de alegria. Atrás dela, amarrada com cordas grossas de sisal às hastes de madeira da carroça luxuosa, Felícia caminhava descalça sobre as pedras afiadas e aquecidas que queimavam a pele de seus pés inchados. O ventre proeminente de 7 meses de gravidez balançava pesadamente a cada passo cambaleante que dava. O suor misturado com lágrimas escorria por seu rosto contorcido de dor insuportável. O peso da carroça carregada com baús de roupas bordadas, caixas de porcelana importada e móveis entalhados destinados à reforma da casa na vila puxava seus ombros para trás com força brutal. Seus joelhos tremiam perigosamente a cada metro percorrido sob o sol de meio-dia que transformava a estrada em fornalha aberta. Ifigênia havia tentado impedir aquela loucura quando a manhã ainda estava fresca e o orvalho cobria as folhas dos cafezais como lágrimas da madrugada. Ela se ajoelhou diante de Dona Emerenciana na varanda da casa grande, suas mãos calejadas por 40 anos de trabalho forçado, segurando a barra do vestido de seda azul celeste da sinhá. Implorava com voz que mal conseguia controlar o tremor do desespero. Minha senhora, pelo amor de Nossa Senhora das Dores, a menina está grávida de 7 meses. Ela não aguenta puxar essa carroça pesada por 5 léguas sob este sol que mata até os bois mais fortes do engenho. Deixe que Luciano, ou qualquer um dos homens mais fortes, faça esse trabalho. A criança pode nascer antes da hora, pode morrer no meio do caminho. Pode acontecer uma tragédia que a senhora vai carregar na consciência pelo resto de seus dias. Mas Dona Emerenciana afastou as mãos suplicantes de Ifigênia com um movimento brusco e desdenhoso de seu leque de marfim entalhado, como se estivesse espantando uma mosca particularmente incômoda que insistia em pousar sobre sua comida refinada. Essa negra preguiçosa precisa aprender que nesta fazenda não se aceita a insubordinação de escrava que ousa olhar nos olhos do meu marido quando ele passa pelos campos, como se fosse digna de atenção de homem branco de família tradicional. Ela respondeu com voz fria e calculada que não deixava espaço para contestação ou misericórdia. Ontem a vi conversando com Custódio perto do terreiro de secagem, rindo como se fosse igual a nós, esquecendo seu lugar de propriedade que pode ser vendida, trocada ou castigada conforme a vontade de seus donos legítimos. Hoje ela vai aprender na própria carne o significado de humildade e obediência. Vai sentir cada pedra desse caminho como lembrança permanente de que escrava não levanta os olhos para Senhor, não sorri quando não foi ordenado a sorrir, não existe como pessoa, apenas como ferramenta que trabalha enquanto for útil. A verdade oculta por trás da crueldade deliberada de Dona Emerenciana era muito mais sombria e retorcida do que simples ciúme infundado ou paranoia de esposa insegura. 3 semanas antes, durante uma das raras visitas de Custódio à fazenda, entre suas constantes viagens comerciais para a capital, ele havia elogiado o trabalho eficiente de Felícia nos campos de café. Comentou casualmente durante o jantar que aquela escrava grávida trabalhava mais e melhor do que muitos homens sadios, que fingiam doenças para evitar o trabalho pesado. Era um comentário inocente, desprovido de qualquer intenção maliciosa ou interesse impróprio. Apenas observação prática de proprietário avaliando o desempenho de seus bens. Mas para a Emerenciana, que sofria há 12 anos com a incapacidade devastadora de engravidar e dar a Custódio o herdeiro que ele desejava desesperadamente para continuar o nome e a fortuna da família Vasconcelos, aquelas palavras inocentes foram como punhais envenenados, cravados diretamente em seu coração ferido e ressentido.
Ela via em cada mulher fértil, especialmente nas escravas que pareciam engravidar com facilidade invejável, um espelho cruel que refletia sua própria inadequação feminina. Seu fracasso fundamental como esposa, que não conseguia cumprir a função mais básica e essencial para a qual fora educada e preparada desde a infância, nas melhores escolas para moças de família da corte. A obsessão doentia de Emerenciana com sua infertilidade havia se transformado ao longo dos anos em um ódio irracional e crescente contra todas as mulheres que carregavam vida em seus ventres, mas especialmente contra Felícia, cuja beleza natural e gravidez saudável pareciam insultos pessoais, projetados especificamente para torturá-la psicologicamente. Clytéria, a benzedeira respeitada que atendia nascimentos e mortes em todas as fazendas da região, num raio de 10 léguas, havia advertido Emerenciana anos atrás, durante uma consulta privada e desesperada sobre as causas místicas de sua esterilidade persistente. A parteira de olhos penetrantes e voz profunda, que parecia vir de lugares ancestrais muito distantes, havia segurado as mãos trêmulas da sinhá, olhando diretamente em seus olhos azuis, cheios de lágrimas de frustração e desespero, pronunciando palavras que Emerenciana tentava inutilmente esquecer, mas que voltavam para assombrá-la todas as noites, quando o sono tardava a chegar. Mulher que traz sofrimento desnecessário para a mãe grávida, atrai maldição, que fecha seu próprio ventre para sempre, pois os espíritos das crianças não nascidas observam do outro lado e escolhem não vir para a mãe cruel que maltrata outras mães. Quitéria havia dito com convicção absoluta que não admitia dúvidas ou questionamentos. Sua incapacidade de gerar vida não vem de problema do corpo que remédio pode curar, mas de problema da alma que só mudança verdadeira de coração pode resolver. Enquanto guardar veneno dentro de si contra mulheres abençoadas com filhos, seu ventre permanecerá vazio como castigo justo pelos pensamentos ruins que cultiva como ervas daninhas em jardim abandonado. Mas Emerenciana, em vez de refletir profundamente sobre as palavras sábias da benzedeira e tentar transformar sua amargura em compaixão redentora, havia escolhido o caminho oposto e destrutivo. Ela expulsou Quitéria da fazenda, com gritos histéricos e ameaças de denunciá-la às autoridades como praticante de feitiçaria africana proibida, acusando-a de charlatanismo e blasfêmia contra a santa religião católica. Depois daquele dia traumático, Emerenciana mergulhou ainda mais fundo em sua crueldade compensatória, como se punir outras mulheres grávidas pudesse de alguma forma aliviar sua própria dor ou forçar os céus a lhe conceder o que tanto desejava através de barganha perversa baseada no sofrimento alheio. Agora, enquanto a carroça avançava lentamente pelo caminho do cruzeiro, sob o sol implacável que cozinhava tudo sob seus raios assassinos, Felícia sentia suas forças se esvaindo como água escorrendo por peneira furada. Cada respiração entrava em seus pulmões como fogo líquido, queimando por dentro com intensidade quase insuportável. Suas pernas tremiam violentamente a cada passo, os músculos das coxas queimando com dor que ia além do físico, entrando em território de tortura que nenhum ser humano deveria experimentar. O bebê dentro de seu ventre se mexia freneticamente, como se sentisse o perigo iminente, e tentasse protestar contra o tratamento desumano que sua mãe estava sofrendo. Os chutes desesperados criavam ondas de dor adicional que se somavam ao sofrimento já avassalador. Através da visão embaçada por suor e lágrimas, que não paravam de fluir de seus olhos ardentes, Felícia conseguia ver ao longe a figura de Luciano trabalhando no terreiro de secagem dos grãos de café. Seu marido, o homem que a amava com ternura rara naquele mundo brutal de correntes e chicotes, o pai da criança, que lutava para sobreviver dentro de seu ventre castigado, estava completamente alheio à tortura que ela estava sofrendo a menos de 200 metros de distância. Dona Emerenciana havia planejado cuidadosamente a rota e o horário para garantir que Luciano estivesse ocupado com o trabalho, que não permitisse pausas ou distrações, impossibilitado de intervir ou sequer testemunhar o suplício de sua esposa. A sinhá sabia exatamente o que estava fazendo. Cada detalhe da crueldade meticulosamente calculado para causar máximo sofrimento,
enquanto minimizava o risco de interferência indesejada de testemunhas que pudessem mais tarde relatar o ocorrido para custódio ou para as autoridades eclesiásticas que teoricamente fiscalizavam o tratamento dos escravizados. Quando faltavam ainda 2 léguas para chegar à vila, Felícia caiu pela 3ª vez sobre as pedras afiadas do caminho. Seus joelhos se chocaram com força brutal contra o chão irregular, abrindo feridas sangrentas que começaram a manchar de vermelho as pedras brancas da estrada. Dessa vez, suas pernas simplesmente se recusaram a obedecer os comandos desesperados de seu cérebro, como soldados que finalmente se rebelam contra general que os envia para a batalha suicida sem chance de vitória. Ela tentou se levantar uma vez, depois 2, mas os músculos de suas coxas tremiam incontrolavelmente e se recusavam a sustentar o peso de seu corpo grávido e exausto. Dona Emerenciana finalmente parou a carroça com um puxão brusco nas rédeas invisíveis. Desceu lentamente de seu assento almofadado, os sapatos de cetim bordado tocando delicadamente as pedras quentes da estrada. Caminhou até onde Felícia jazia prostrada, o corpo convulsionando com soluços de exaustão absoluta. A sinhá ficou parada ali por um longo momento, olhando para baixo, com expressão de desdém gélido gravado em seu rosto pálido, protegido do sol por um chapéu importado de Paris. Então, sem aviso prévio, ergueu o chicote de couro e o trouxe para baixo com força devastadora, contra as costas já marcadas de Felícia. O estalo do chicote cortando o ar e, em seguida, a carne ecoou pelo caminho deserto como um tiro de rifle. Levante-se, sua vagabunda preguiçosa. A voz de Emerenciana saiu em um grito agudo, que contrastava grotescamente com sua aparência refinada de dama da sociedade. Pensa que pode enganar a mim fingindo fraqueza? Pensa que vou ter pena de você? Levante-se agora, ou juro que vendo você amanhã mesmo para a fazenda dos Albuquerque, onde tratam escravas insolentes com grilhões nos tornozelos e mordaça na boca. Felícia tentou novamente se erguer, reunindo forças que não existiam mais em seu corpo destroçado. Conseguiu ficar de joelhos, as mãos espalmadas nas pedras escaldantes, tentando encontrar equilíbrio para se levantar completamente. Mas naquele exato momento, uma dor diferente atravessou seu ventre, como raio cortando o céu de tempestade. Não era a dor muscular do esforço físico extremo ou a queimação dos ferimentos abertos. Era algo muito mais profundo e aterrorizada. Uma contração violenta que apertou seu útero como mão gigante, espremendo fruta madura demais. Felícia soltou um grito que não era mais apenas de dor física, mas de terror maternal absoluto. Ela sabia o que aquela sensação significava. O bebê estava tentando nascer. Ali, naquele caminho deserto, sob o sol assassino, a 2 léguas de qualquer ajuda, sem parteira, sem Ifigênia, sem Luciano, sem ninguém além da mulher que a odiava com toda a intensidade de seu coração envenenado. Não, não, não. Felícia murmurou entre soluços desesperados, as mãos instintivamente indo para seu ventre contraído. Por favor, meu filho, ainda não é a hora. Aguente mais um pouco, só mais um pouco. Mas as contrações não respeitam súplicas ou orações desesperadas. Uma segunda onda de dor ainda mais intensa varreu seu corpo, fazendo-a dobrar sobre si mesma, gemendo alto o suficiente para assustar os pássaros que descansavam nas árvores próximas. Dona Emerenciana observava a cena que se desenrolava diante dela, com uma mistura complexa de emoções que nem ela mesma conseguia processar completamente. Havia satisfação sádica em ver Felícia sofrendo, sim. Havia um senso distorcido de justiça sendo cumprida em sua mente doentia. Mas havia também algo mais profundo e mais perturbador emergindo das camadas mais escuras de sua alma danificada. Inveja pura e destilada. Mesmo ali, mesmo naquele momento de agonia inimaginável, Felícia estava experimentando algo que Emerenciana nunca experimentaria. A sensação de uma vida crescendo dentro dela, de ser escolhida pela natureza para o milagre da criação, de ter seu corpo transformado em portal entre o nada e o ser. E essa percepção, longe de despertar compaixão ou remorso em Emerenciana, apenas intensificou sua raiva irracional e seu desejo de destruir o que ela mesma não podia ter. "Está vendo?" Emerenciana disse com voz baixa e venenosa,
agachando-se ao lado de Felícia com cuidado para não sujar seu vestido de seda com a poeira da estrada. Está vendo o que acontece quando escrava ousa se comportar como se fosse melhor que sua dona? Os céus punem a arrogância. Esse sofrimento é castigo de Deus pela sua insolência. Felícia mal conseguia ouvir as palavras através da névoa de dor que envolvia sua consciência como mortalha sufocante. Tudo em sua mente havia se reduzido a um pensamento singular e primitivo: proteger o bebê, sobreviver, encontrar ajuda. Uma terceira contração, ainda mais violenta que as anteriores, rasgou através de seu corpo. Dessa vez, Felícia sentiu algo quente e úmido escorrendo entre suas pernas. Seu coração quase parou quando compreendeu o que estava acontecendo. A bolsa havia se rompido. O parto não era mais possibilidade distante que poderia ser evitada ou adiada. Era realidade imediata e inevitável, acontecendo agora, ali mesmo, naquele exato momento. "Minha senhora, por favor." Felícia conseguiu sussurrar entre respirações entrecortadas, suas mãos agarrando desesperadamente a barra do vestido de Emerenciana. "O bebê está vindo, preciso de ajuda, preciso de Quitéria ou Ifigênia. Por favor, pela misericórdia de Nossa Senhora, não deixe meu filho morrer aqui." Emerenciana olhou para baixo, para as mãos sujas e ensanguentadas de Felícia, manchando o tecido caro de seu vestido importado. Por um breve instante, algo parecido com hesitação passou por seus olhos azuis. Talvez fosse o último resquício de humanidade que ainda restava em algum canto esquecido de sua alma corrompida pelo ressentimento. Talvez fosse simplesmente medo das consequências se Custódio descobrisse que ela havia causado a morte de uma escrava valiosa e seu bebê. Talvez fosse até mesmo um eco distante das advertências proféticas de Quitéria sobre maldições que perseguem mulheres que fazem mal a mães grávidas. Mas então, ela lembrou do sorriso de Felícia quando conversava com Custódio. Lembrou do elogio que ele havia feito ao trabalho dela. Lembrou da barriga redonda e saudável, símbolo de tudo o que Emerenciana nunca conseguiria ter. E qualquer fagulha de misericórdia que poderia ter brotado foi instantaneamente extinta pelo ódio que ardia como fogo eterno em seu peito. "Ajuda?" Emerenciana repetiu a palavra como se fosse conceito alienígena e incompreensível. "Você quer ajuda? Então deveria ter pensado nisso antes de tentar seduzir meu marido com seus modos atrevidos. Deveria ter lembrado seu lugar. Deveria ter mantido os olhos baixos e a boca fechada como escrava obediente." Ela se levantou bruscamente, afastando-se de Felícia com movimentos deliberadamente lentos e cruéis. "Vou continuar meu caminho até a vila. Quando voltar, se você ainda estiver viva, veremos o que fazer. Até lá, você e essa criança bastarda estão nas mãos de Deus. Se ele julgar que merecem viver, viverão. Se não, bem, quem sou eu para questionar a vontade divina?" Felícia sentiu o desespero absoluto engolindo-a como águas de enchente, destruindo tudo em seu caminho. Ela tentou gritar, tentar implorar mais uma vez, mas outra contração roubou todo o ar de seus pulmões, deixando-a apenas com capacidade de gemer baixo e gutural. Emerenciana voltou para a carroça, subiu em seu assento com movimentos graciosos que pareciam obscenamente normais diante do horror que estava deixando para trás, e chicoteou os cavalos para continuar a jornada. As rodas da carroça levantaram nuvens de poeira branca que envolveram Felícia como mortalha prematura. E então ela estava sozinha, completamente, absolutamente, terrivelmente sozinha. O sol continuava seu caminho implacável pelo céu, derramando calor brutal sobre a mulher que jazia sobre as pedras do caminho do cruzeiro, seu corpo lutando para trazer uma nova vida ao mundo nas circunstâncias mais cruéis e desumanas imagináveis. Felícia fechou os olhos por um momento, reunindo os últimos fragmentos de força que ainda restavam em seu corpo destroçado. Pensou em Luciano, em seu rosto gentil e suas mãos calorosas. Pensou em Ifigênia e suas rezas protetoras. Pensou no bebê que ela havia sentido crescer dentro dela durante meses, imaginando seu rosto, sonhando com o dia em que poderia segurá-lo em seus braços. E então, com determinação nascida do amor maternal mais primitivo e poderoso que existe, Felícia decidiu que não ia morrer ali. Não ia deixar seu bebê morrer sem ao menos tentar lutar. Se os céus a haviam abandonado, se os humanos haviam negado misericórdia,
Então ela encontraria força em algum lugar profundo dentro de si mesma, no lugar onde as mães guardam reservas de coragem que nem sabiam que possuíam. Começou a rastejar, centímetro por centímetro, deixando um rastro de sangue e líquido amniótico nas pedras brancas. Felícia arrastou seu corpo grávido em direção a uma pequena elevação que ela havia visto há alguns metros atrás. Ali havia a sombra de uma árvore antiga e retorcida. Não era muito, mas era melhor do que ficar exposta ao sol, que literalmente cozinhava a carne exposta de suas feridas abertas. Cada movimento era uma nova agonia. Cada contração interrompia seu progresso doloroso. Mas ela continuou, uma mão diante da outra, os joelhos arranhando nas pedras, o ventre roçando no chão. Levou o que pareceram horas, mas foram provavelmente apenas minutos para alcançar a sombra abençoada da árvore. Felícia se posicionou com as costas apoiadas no tronco áspero, as pernas abertas, as mãos tremendo violentamente, enquanto tentava se preparar mentalmente para o que estava prestes a fazer. Ela ia tentar parir sozinha, sem parteira, sem remédios, sem instrumentos, sem ajuda de espécie alguma. Apenas ela, seu bebê, e qualquer força divina que ainda se importasse o suficiente para intervir em favor dos abandonados e esquecidos. As contrações estavam vindo agora em ondas regulares e devastadoras, cada uma mais forte e mais próxima da anterior. O corpo de Felícia havia assumido o controle completo, seguindo instruções evolutivas programadas ao longo de milhões de anos. Ela gritou. Não havia mais razão para conter o som. Não havia ninguém para ouvir exceto os pássaros e os insetos, e talvez Deus, se ele ainda prestava atenção às orações de escravas desesperadas. O sol continuava seu movimento inexorável pelo céu. As sombras mudavam de posição. O tempo se esticava e se contraía em sincronia com as ondas de dor. E então, depois de um período que poderia ter sido uma hora ou uma eternidade, Felícia sentiu a pressão final e inconfundível da cabeça do bebê coroando. Ela alcançou para baixo com mãos tremendo tanto que mal conseguiam segurar qualquer coisa. Guiou o bebê com movimentos instintivos que nenhuma escola poderia ensinar. Apenas o conhecimento ancestral gravado no DNA de todas as mães desde o início dos tempos. Um último empurrão desesperado. Um último grito que rasgou sua garganta já machucada. E então, milagre entre horrores, o bebê escorregou para suas mãos esperando. Uma menina, pequena, coberta de sangue e vernix, mas respirando. Os pulmõezinhos frágeis expandindo e contraindo. A boquinha se abrindo para soltar o primeiro choro fraco, mas inequívoco de vida nova entrando no mundo. Felícia puxou a bebê para seu peito, usando os últimos trapos de tecido que sobravam de sua própria roupa destruída para limpar o rosto minúsculo. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto, mas agora não eram apenas de dor. Eram de alívio, de alegria impossível, de amor tão intenso e instantâneo que parecia que seu coração ia explodir dentro do peito. Minha filha, ela sussurrou a voz rouca e quebrada. Minha menina, você sobreviveu, nós sobrevivemos. Mas mesmo naquele momento de triunfo desesperado, Felícia sabia que o perigo estava longe de terminar. Elas ainda estavam sozinhas, expostas, sem comida ou água, vulneráveis a animais selvagens e aos elementos. E pior, quando Dona Emerenciana voltasse da vila, o que aconteceria? Felícia olhou para a bebê em seus braços, tão pequena e frágil, completamente dependente dela para a sobrevivência. Sentiu uma transformação acontecendo dentro dela. Não era mais apenas vítima de crueldade alheia, era mãe. E mães protegem seus filhos com ferocidade que transcende medo ou dor, ou até mesmo a própria morte. Qualquer que fosse a verdade que ainda não havia sido revelada sobre Dona Emerenciana, qualquer que fosse o destino que aguardava ambas, Felícia jurou silenciosamente ali mesmo, sob aquela árvore solitária, que lutaria até seu último suspiro para manter sua filha viva. E em algum lugar muito distante, em uma pequena casa às margens da fazenda vizinha, Quitéria de repente abriu os olhos no meio de uma soneca vespertina. Seu coração acelerou sem razão aparente. Suas mãos começaram a tremer. Um arrepio percorreu sua espinha como água gelada. Ela conhecia esses sinais. Havia aprendido décadas atrás a reconhecer quando os espíritos enviavam avisos urgentes. Alguém precisava dela.
Alguém estava em perigo mortal. Sem perder tempo questionando a fonte do conhecimento intuitivo, Quitéria pegou sua bolsa de parteira, gritou instruções apressadas para sua neta sobre cuidar da casa e saiu praticamente correndo em direção ao caminho do cruzeiro. Ela não sabia explicar como, mas tinha absoluta certeza de que precisava chegar lá. Rápido. Algo terrível havia acontecido, e algo ainda pior estava prestes a acontecer. Quitéria encontrou Felícia exatamente onde seus instintos ancestrais haviam apontado. Deitada sob a árvore retorcida no caminho do cruzeiro, a bebê recém-nascida apertada contra seu peito como tesouro precioso que poderia ser roubado a qualquer momento. A parteira caiu de joelhos ao lado das duas, suas mãos experientes imediatamente avaliando a situação com a eficiência nascida de décadas, atendendo partos em condições que variavam de confortáveis a impossíveis. Este certamente se aproximava mais do impossível. Bendita seja Nossa Senhora, Quitéria murmurou, suas mãos já trabalhando rapidamente, verificando o cordão umbilical que Felícia havia tentado amarrar com um pedaço de tecido rasgado de sua própria saia, examinando a placenta que ainda não havia sido expelida completamente, limpando o rosto suado e empoeirado da mãe exausta. Menina, você fez o que nem parteiras treinadas conseguiriam fazer sozinhas. Trouxe essa criança ao mundo com nada além de sua própria força e vontade. Isso é milagre. Milagre puro. Felícia tentou falar, mas sua garganta estava tão seca e machucada que apenas um som rouco saiu. Quitéria imediatamente pegou sua cantil de água e ajudou-a a beber pequenos goles, segurando sua cabeça com gentileza maternal. Devagar, devagar, pequenos goles. Você perdeu muito líquido e muito sangue. Precisa recuperar forças aos poucos. Enquanto cuidava de Felícia, a mente de Quitéria trabalhava em velocidade furiosa, processando não apenas os desafios médicos imediatos, mas as implicações mais amplas e perigosas do que havia acontecido ali. Ela conhecia Dona Emerenciana, conhecia a crueldade que fermentava no coração daquela mulher como vinho azedo em barril rachado. Se a sinhá havia abandonado Felícia aqui para morrer durante o parto, então ela não ficaria feliz em descobrir que tanto mãe quanto o bebê haviam sobrevivido. Na verdade, essa sobrevivência poderia ser vista como ameaça. Testemunhas vivas de crime que poderia destruir a reputação social de Emerenciana se as pessoas certas descobrissem. E reputação, na sociedade rigidamente hierárquica do Brasil imperial, era às vezes mais valiosa do que a própria vida. Quitéria. Felícia finalmente conseguiu sussurrar, sua voz uma sombra fraca do que costumava ser. Ela me deixou aqui. Disse que voltaria e veria se eu merecia viver. Vai voltar. E quando voltar? Eu sei, minha filha, eu sei. Quitéria interrompeu gentilmente, suas mãos continuando o trabalho de limpar e tratar os ferimentos expostos nas costas e joelhos de Felícia. Por isso precisamos sair daqui imediatamente. Você consegue andar se eu ajudar? Felícia olhou para suas próprias pernas tremendo incontrolavelmente e sacudiu a cabeça negativamente, lágrimas de frustração enchendo seus olhos. Mal consigo sentir minhas pernas. O bebê, eu preciso segurar o bebê. E vai segurar. Não vou separar você de sua filha nem por um segundo. Quitéria prometeu firmemente. Mas vou precisar carregá-la. Minha casa fica a meia légua daqui, escondida entre os morros. Emerenciana não sabe onde fica. Ninguém na fazenda Bela Aurora sabe. É o único lugar seguro onde posso esconder vocês duas até decidirmos o que fazer. Com força surpreendente para uma mulher de 47 anos, Quitéria conseguiu erguer Felícia em uma posição onde a mãe exausta podia se apoiar pesadamente sobre seus ombros, a bebê embrulhada com segurança em um pano limpo que a parteira tinha trazido em sua bolsa, amarrada contra o peito de Felícia. O caminho até a casa de Quitéria foi lento e doloroso. Cada passo enviava ondas de agonia através do corpo traumatizado de Felícia. Várias vezes ela quis desistir, deixar-se cair no chão e simplesmente dormir para sempre. Mas cada vez que estava prestes a se render, ela sentia o peso quente e vivo da bebê contra seu peito, ouvia os pequenos sons de respiração e encontrava forças para dar mais um passo. Só mais um. E depois mais um. E depois mais um. Quando finalmente chegaram à casa pequena e escondida de Quitéria, construída de pau a pique,
e coberta com sapé, escondida em um vale entre dois morros cobertos de mata fechada, o sol já estava começando sua descida em direção ao horizonte. Quitéria depositou Felícia cuidadosamente sobre um colchão de palha coberto com lençóis limpos e remendados. Trouxe água fresca, chá de ervas medicinais para ajudar na recuperação pós-parto e mingau de milho morno para restaurar as energias perdidas. Cuidou dos ferimentos com bálsamos feitos de plantas que ela mesma havia coletado e preparado. Massageou os músculos tensos e machucados. Cantou rezas baixinhas de cura que sua avó havia ensinado, trazidas da África em navios negreiros décadas antes de Quitéria nascer. Enquanto trabalhava, sua neta Benedita, uma menina esperta de 11 anos, observava com olhos arregalados de fascínio e horror. Vovó, quem fez isso com ela? A menina perguntou com voz cheia de indignação inocente. Uma mulher muito doente, minha neta. Não doente do corpo, mas doente da alma. Doença muito pior e mais difícil de curar. Naquela noite, depois que Felícia finalmente adormeceu de exaustão absoluta, a bebê descansando pacificamente em um berço improvisado ao lado de sua mãe, Quitéria sentou em sua cadeira de balanço, do lado de fora da casa, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu escurecido. Ela sabia que precisava agir rápido. Emerenciana descobriria em breve que Felícia havia desaparecido. Haveria busca, perguntas, possivelmente acusações. A situação era perigosa não apenas para Felícia, mas para Quitéria também, por estar abrigando propriedade fugida de Senhor Branco. Mas havia algo mais. Algo que Quitéria havia mantido em segredo durante 18 anos. Um conhecimento que pesava em sua consciência como pedra amarrada ao pescoço de pessoa se afogando. E talvez, apenas talvez, esse segredo fosse exatamente a arma necessária para proteger Felícia e sua bebê da vingança de Emerenciana. Enquanto isso, de volta à fazenda Bela Aurora, Luciano havia descoberto a ausência de sua esposa quando o sol se pôs e ela não apareceu para a distribuição de comida noturna na senzala. Seu coração quase parou quando Ifigênia, com lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado, contou o que havia testemunhado pela manhã. Como Dona Emerenciana havia forçado Felícia, grávida de 7 meses, a puxar a carroça carregada até a vila. Como havia ignorado todas as súplicas de misericórdia. Como havia partido com olhos frios e coração ainda mais frio. Luciano sentiu uma raiva tão intensa e primitiva subir em seu peito que por um momento sua visão ficou vermelha. Ele havia sido escravizado desde que nasceu. Tinha vivido toda sua vida sob o jugo de senhores brancos, aprendendo desde criança a abaixar a cabeça, a aceitar humilhações, a engolir raiva para sobreviver mais um dia. Mas havia limites. Havia linhas que mesmo um homem quebrado por correntes não podia ver cruzadas sem reagir. E Emerenciana havia cruzado essa linha quando tocou em sua esposa grávida. Onde ela está agora? Luciano perguntou com voz tão baixa e controlada que era mais assustadora do que qualquer grito. Dona Emerenciana, onde ela está? Ainda na vila, segundo ouvi. Ifigênia respondeu rapidamente, segurando o braço de Luciano com força surpreendente para suas mãos idosas. Mas, Luciano, escuta o que vou dizer. Não faça nada precipitado. Se você machucar ela, se encostar um dedo nela, vão enforcar você na praça pública. Vão fazer exemplo. E então quem vai cuidar de Felícia? Quem vai cuidar do bebê? Luciano sabia que Ifigênia estava certa. A lógica fria de suas palavras cortou através da névoa quente de sua fúria. Mas isso não diminuiu em nada a necessidade ardente de fazer algo, qualquer coisa. Então vou procurar Felícia. Vou encontrá-la. Não importa se tenho que caminhar todo o caminho do cruzeiro na escuridão. E foi exatamente isso que ele fez. Pegou uma tocha improvisada, envolvendo pano velho em uma vara e encharcando-a com óleo de lamparina que conseguiu roubar da casa grande. Começou a caminhada pelo caminho do cruzeiro, chamando o nome de sua esposa na noite, procurando por qualquer sinal de onde ela poderia estar. Encontrou o lugar, a árvore retorcida, as manchas de sangue nas pedras brancas que pareciam negras à luz vacilante da tocha, os trapos de tecido que pertenceram à roupa de Felícia, evidências de parto recente, mas nenhum corpo, nenhum bebê, nenhum sinal de para onde teriam ido. Luciano caiu de joelhos ali mesmo, seu corpo inteiro tremendo com soluços
que vinham de um lugar tão profundo dentro dele que parecia que iam rasgá-lo ao meio. Não sabia se Felícia estava viva ou morta. Não sabia se o bebê havia sobrevivido. Não sabia nada, exceto que a mulher que amava havia sofrido horrores inimagináveis e ele não estava lá para protegê-la. Foi nessa posição, ajoelhado entre as manchas de sangue de sua esposa, que uma voz o encontrou vindo da escuridão. Luciano. Ele ergueu a cabeça abruptamente, levantando a tocha mais alto para iluminar a figura que se aproximava. Era Octávio, o jovem agregado de 18 anos que vivia em uma posição estranha e indefinida na hierarquia da fazenda. Não era escravo, mas também não era verdadeiramente livre. Não era família, mas também não era totalmente estranho. Existia em um limbo social que o tornava invisível para a maioria das pessoas, mas também lhe dava acesso a lugares e informações que outros não tinham. Octávio, o que está fazendo aqui? Seguindo você. Vi você sair da senzala e soube que algo estava errado. O jovem se aproximou, seus olhos inteligentes rapidamente avaliando a cena. Isso é sangue. De Felícia? Luciano acenou com a cabeça, incapaz de formar palavras através do nó que fechava sua garganta. Octávio ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as evidências do que havia acontecido ali. Então falou baixinho, quase para si mesmo. Ela foi longe demais dessa vez. Emerenciana foi longe demais. Dessa vez? Luciano repetiu, agarrando-se àquelas palavras como o homem se afogando, agarrando pedaço de madeira flutuando. Você conhece outras coisas que ela fez? Outras crueldades? Octávio hesitou. Estava prestes a cruzar uma linha perigosa. Estava prestes a compartilhar conhecimento que havia guardado em segredo, conhecimento que poderia ser extremamente perigoso para ele. Mas olhando para Luciano, vendo a dor crua e o desespero no rosto daquele homem que já havia perdido tanto, Octávio tomou uma decisão. Vem comigo. Tem algo que preciso mostrar. Algo que está escondido há muito tempo. Algo que pode mudar tudo. Os dois homens caminharam em silêncio através da noite, Octávio guiando o caminho até a casa grande. Entraram pelos fundos, evitando cuidadosamente os cômodos onde os criados dormiam. Subiram as escadas que rangiam perigosamente até o terceiro andar, onde ficava o escritório que havia pertencido ao falecido pai de Custódio Vasconcelos. O cômodo estava coberto de poeira e teia de aranha. Ninguém entrava ali há anos. Era como santuário esquecido dedicado a memórias que todos preferiam deixar morrer. Octávio acendeu uma lamparina com a chama da tocha de Luciano. A luz fraca revelou estantes cobertas de livros empoeirados, móveis cobertos com lençóis brancos fantasmagóricos, retratos de família olhando para baixo com olhos pintados que pareciam julgar os intrusos. Por que me trouxe aqui? Luciano perguntou confuso e impaciente. Não tenho tempo para mistérios, preciso encontrar minha esposa. Vai entender em um momento. Octávio prometeu, movendo-se em direção a uma escrivaninha antiga no canto. Abriu uma gaveta que rangeu em protesto, remexeu entre papéis amarelados pelo tempo e finalmente puxou um envelope lacrado com selo de cera vermelha já rachado pela idade. Encontrei isso há 3 meses, quando o senhor Custódio me mandou subir aqui procurar alguns documentos sobre títulos de terra. Estava escondido no fundo falso da gaveta, junto com outras cartas pessoais. Li, e desde então não consigo parar de pensar no que isso significa. Ele estendeu o envelope para Luciano, mas então hesitou. Você não sabe ler, sabe? Luciano sacudiu a cabeça, frustração e vergonha misturadas em sua expressão. Então vou ler para você, mas precisa prometer que o que ouvir aqui fica entre nós, até decidirmos juntos o que fazer com essa informação. É perigoso, muito perigoso. Luciano acenou concordando, seu coração acelerando com uma mistura de esperança e medo do que estava prestes a descobrir. Octávio abriu a carta cuidadosamente, aproximando-a da luz da lamparina, e começou a ler com voz baixa e controlada. Meu estimado amigo e médico, Dr. Henrique Tavares, escrevo-lhe em confidência absoluta, confiando em nossos anos de amizade e no sagrado juramento de sigilo médico que o liga. Meu filho Custódio está para se casar com a senhorita Emerenciana dos Santos, união que trará benefícios significativos para ambas as famílias. No entanto,
Uma questão delicada me perturba profundamente. Durante o processo de preparação matrimonial, a própria emerenciana me procurou em particular, confessando entre lágrimas um segredo terrível. Aos 14 anos de idade, ela engravidou fora do casamento. A família, desesperada para evitar escândalo que destruiria todas as perspectivas matrimoniais futuras, providenciou aborto clandestino. O procedimento foi realizado por parteiras sem treinamento adequado, usando métodos brutais. Embora a emerenciana tenha sobrevivido, o útero foi severamente danificado. Segundo a parteira que atendeu seu caso anos depois, consultada em segredo, há chances significativas de que ela nunca consiga carregar bebê até o termo. Estou em dilema moral terrível. Devo contar a verdade para meu filho antes do casamento. Ele tem direito de saber que provavelmente nunca terá herdeiros legítimos? Ou mantenho o segredo, respeitando a confidência da futura nora e esperando contra toda esperança que os médicos estejam errados? Aguardo seu conselho sábio. Seu amigo, Inocêncio Vasconcelos. O silêncio que seguiu a leitura da carta foi tão profundo e pesado que parecia ter substância física, preenchendo o cômodo empoeirado como nevoeiro espesso. Luciano processava as informações lentamente, sua mente não acostumada a jogos complexos de segredos e consequências sociais da classe senhorial. Isso significa... Ele começou hesitante. Isso significa que Dona Emerenciana não pode ter filhos não por castigo divino ou maldição, mas por algo que aconteceu com ela quando era jovem? Exatamente, Octávio confirmou, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto recolocava a carta de volta no envelope. E mais importante, significa que ela sempre soube. Sempre soube que provavelmente nunca conseguiria dar herdeiro para Custódio. Casou-se com ele sabendo disso, mantendo esse segredo enterrado. Durante todos esses anos, ela fingiu que sua infertilidade era mistério inexplicável. Consultou médicos, fez novenas, culpou todos exceto a verdade que carregava desde a adolescência. Luciano sentiu algo mudando dentro dele. A raiva cega estava sendo substituída por compreensão mais complexa e, de certa forma, ainda mais perturbadora. Por isso ela odeia tanto as mulheres grávidas. Por isso tortura especialmente aquelas que estão esperando o bebê. Não é apenas inveja, é culpa. É ver nelas o que ela mesma destruiu em si mesma por escolhas que fez quando era jovem. Sim, e isso torna sua crueldade não menos horrível, mas talvez compreensível. Não justificável, nunca justificável, mas compreensível. Octávio dobrou o envelope e o guardou dentro de sua camisa. Mas aqui está a questão mais importante, Luciano. Essa informação é poder. Poder real. Se Senhor Custódio descobrir que Emerenciana o enganou durante todo o casamento, que ela sabia desde o início que não poderia dar-lhe filhos, ele a mandaria embora, anularia o casamento. Ela perderia tudo. Luciano completou o pensamento, compreensão surgindo lentamente. Exatamente. E aqui está a nossa arma. Não violência física que resultaria em nossa morte, mas verdade. Verdade que pode destruir a pessoa que destruiu Felícia. Luciano ficou em silêncio por um longo momento, processando as implicações do que haviam descoberto. Era tentador, muito tentador. A ideia de poder usar essa informação para fazer Emerenciana sofrer da mesma forma que ela tinha feito Felícia sofrer. Mas então uma pergunta surgiu em sua mente. Octávio, por que está fazendo isso? Por que está me ajudando? Você é agregado da família, tem mais a perder do que ganhar se envolvendo em problemas dos escravizados. Octávio olhou para baixo, para suas próprias mãos, antes de responder com voz carregada de emoção que raramente permitia mostrar. Porque eu também sou bastardo, Luciano. Filho ilegítimo do pai de Custódio com uma mucama que morreu no parto. Vivo aqui não por bondade, mas por culpa. Sou lembrete constante dos pecados do patriarca morto. Emerenciana me trata como nada, como se eu fosse invisível. E talvez seja. Mas invisibilidade tem vantagens. Vejo coisas, ouço coisas. E estou cansado de ver gente que eu conheço. Gente que conversa comigo como se eu fosse humano. Ser tratada como gado ou pior. Ele levantou os olhos encontrando o olhar de Luciano. Minha mãe era escrava. Isso faz de mim metade escravo.
Não importa quanta tinta branca foi jogada por cima para esconder. Quando ajudo você, estou ajudando a memória dela. Estou pagando dívida que nunca poderei saldar completamente. Luciano estendeu a mão e colocou sobre o ombro de Octávio, um gesto de solidariedade silenciosa, mas profunda entre dois homens que existiam nas margens da sociedade, que os criou, mas nunca os aceitou completamente. Então, o que fazemos agora? Agora, precisamos encontrar Felícia e garantir que ela está viva e segura. Depois precisamos pensar cuidadosamente em como usar essa informação. Não podemos simplesmente revelar de forma aleatória. Precisa ser no momento certo, da maneira certa, para garantir máximo impacto e proteção máxima para todos nós envolvidos. Os dois homens deixaram o escritório empoeirado, carregando consigo o segredo que tinha poder de destruir vidas e potencialmente salvar outras. Se esta história está tocando algo dentro de você, se está sentindo a injustiça ardendo em seu peito, da mesma forma que Luciano sente, deixe seu comentário abaixo. O que você faria se estivesse no lugar de Luciano? Usaria o segredo imediatamente para se vingar ou esperaria o momento certo mesmo com o coração gritando por justiça imediata? E se você está acompanhando histórias que revelam verdades escondidas sobre nosso passado, se inscreva aqui no canal Os Segredos Esquecidos, onde continuamos trazendo narrativas que a história oficial tentou apagar. Ative o sininho, porque no próximo ato você vai descobrir a verdade devastadora que mudará tudo, e como uma benzedeira sábia se tornará a chave para a justiça que todos estão buscando. Não perca! 3 dias se passaram desde que Felícia havia dado à luz sob aquela árvore solitária no caminho do cruzeiro. 3 dias durante os quais ela permaneceu escondida na casa humilde de Quitéria, recuperando forças lentamente sob os cuidados dedicados da benzedeira. 3 dias durante os quais Luciano a procurou por toda parte, sem saber que ela estava a salvo a apenas meia légua de distância, escondida em um vale que poucos conheciam. 3 dias durante os quais Dona Emerenciana voltou da vila e descobriu que a escrava que ela havia abandonado para morrer simplesmente havia desaparecido, como se os céus tivessem se aberto e a engolido junto com seu bebê bastardo. A Sinhá estava furiosa, mais do que furiosa, estava aterrorizada, porque a ausência de corpo significava testemunha viva, significava alguém que poderia contar o que havia acontecido naquele caminho sob o sol escaldante. Alguém que poderia destruir a imagem cuidadosamente cultivada de senhora piedosa e caridosa que Emerenciana projetava para a sociedade. Ela ordenou buscas por toda a fazenda, interrogou cada escravizado com ameaças e chicote, ofereceu recompensas para quem trouxesse informações. Mas ninguém sabia nada, ou se sabiam, não estavam dizendo. A solidariedade silenciosa entre os oprimidos era mais forte do que o medo de castigo. Na manhã do 4º dia, Frei Anselmo chegou à fazenda Bela Aurora para sua visita mensal. O franciscano de 56 anos era figura respeitada na região, conhecido tanto por sua devoção religiosa quanto por seu desconforto mal disfarçado com as brutalidades da escravidão que testemunhava em suas visitas pastorais. Ele celebrou missa na capela de Nossa Senhora das Dores, ouviu confissões, abençoou os doentes. Mas algo estava diferente naquela manhã. Havia tensão no ar que ele podia sentir como eletricidade antes de tempestade. Ifigênia se aproximou dele depois da missa, quando a maioria das pessoas já havia dispersado. Falou baixinho, urgentemente, olhando constantemente por sobre o ombro para garantir que não estavam sendo observados. Padre, preciso falar com o senhor sobre algo muito grave, algo que pesa em minha consciência como pedra amarrada ao pescoço. Frei Anselmo a conduziu para um canto mais privado da capela, seu rosto gentil mostrando preocupação genuína. Pode falar, filha. O que aconteceu? Ifigênia contou tudo, cada detalhe horrível do que havia testemunhado. Como Dona Emerenciana havia forçado Felícia grávida a puxar aquela carroça pesada, como havia ignorado todas as súplicas, como Felícia havia desaparecido e provavelmente estava morta em algum lugar, junto com seu bebê. Quando terminou, lágrimas escorriam livremente por seu rosto enrugado. Padre, eu deveria ter feito mais. Deveria ter me jogado na frente daquela carroça. Deveria ter corrido atrás delas.
Mas tive medo do que Dona Emerenciana faria comigo. E agora uma menina inocente e seu bebê provavelmente estão mortos por causa da minha covardia. Frei Anselmo ficou em silêncio por um longo momento, seu rosto pálido processando o horror do que havia acabado de ouvir. Ele havia suspeitado durante anos que coisas terríveis aconteciam nas fazendas que visitava. Havia visto as cicatrizes, os olhares vazios, o medo que vivia nos olhos das pessoas escravizadas. Mas sempre havia encontrado desculpas para não agir. Sempre havia se convencido de que sua missão era espiritual, não política, que não era seu lugar questionar a ordem social estabelecida. Mas isto era além de qualquer justificativa ou racionalização. Ifigênia, você não foi covarde, foi sobrevivente. A diferença é importante entre as duas coisas, ele disse gentilmente, mas tem razão sobre uma coisa. Isso não pode ficar sem resposta. Isso não pode ser varrido para debaixo do tapete, como tantas outras atrocidades que testemunhei e falhei em confrontar. O que vai fazer, padre? Vou confrontar Dona Emerenciana, diretamente, e vou exigir respostas. Ifigênia agarrou o braço do padre com força desesperada. Ela vai negar tudo. Vai dizer que estou mentindo. Vai me castigar por espalhar calúnias contra ela. Então vamos precisar de mais do que sua palavra contra a dela. Aquela tarde, acontecimentos começaram a convergir de maneiras que pareciam quase orquestradas por mão invisível do destino ou da providência divina, dependendo das crenças de cada um. Octávio, que havia passado os últimos dias discretamente investigando e fazendo conexões, finalmente conseguiu localizar Quitéria através de uma rede de comunicação informal que existia entre os trabalhadores das diversas fazendas da região. Ele foi até a casa escondida da benzedeira, levando Luciano consigo. O reencontro entre Luciano e Felícia foi momento de emoção tão intensa que até Quitéria, que já havia testemunhado incontáveis nascimentos e mortes ao longo de sua vida, teve que virar o rosto para esconder as lágrimas que ameaçavam transbordar. Luciano caiu de joelhos ao lado do colchão onde Felícia descansava, segurando suas mãos entre as suas próprias, como se ela fosse desaparecer se ele soltasse. Olhou para ela, para as marcas de chicote ainda cicatrizando em suas costas, para o rosto emagrecido mas vivo, tão maravilhosamente vivo. Pensei que tinha perdido você. Pensei que nunca mais veria seu rosto. Estou aqui. Estamos aqui. Felícia sussurrou, guiando a mão dele para o berço improvisado onde a bebê dormia. Nossa filha. Ela sobreviveu. Nós sobrevivemos. Luciano olhou para a criança minúscula, sua visão embaçada por lágrimas que não tentou controlar. Passou o dedo gentilmente pela bochecha macia do bebê, maravilhado com a perfeição daquela vida nova que havia vindo ao mundo em circunstâncias tão brutais. Como vamos chamá-la? Esperança, Felícia respondeu sem hesitação, porque ela é prova de que mesmo nos momentos mais escuros, quando tudo parece perdido, esperança ainda pode nascer. Foi Quitéria quem interrompeu o momento, sua voz carregando urgência que não podia ser ignorada. Luciano, Octávio me contou sobre a carta que encontraram, sobre o segredo de Emerenciana. E eu preciso contar algo que guardei durante anos, algo que se conecta com essa informação de maneiras que você precisa entender. Os três se sentaram ao redor da mesa rústica de madeira na cozinha pequena, enquanto Quitéria começou a contar uma história que ela havia jurado nunca revelar, mas que as circunstâncias agora exigiam que fosse dita. Há 18 anos, quando Emerenciana tinha apenas 15 anos e ainda era Emerenciana dos Santos, antes de se casar com Custódio, fui chamada em segredo para atender uma emergência na casa de sua família na capital. Não sabiam que eu era a mesma parteira que havia sido consultada sobre sua condição 1 ano antes, depois do aborto desastroso. Emerenciana estava sangrando muito, sangrando de forma que não era natural. Descobri que ela havia tentado usar ervas abortivas novamente. Estava grávida pela 2ª vez, novamente fora do casamento. Quitéria pausou, suas mãos tremendo ligeiramente com a memória. Consegui salvar sua vida, mas o dano ao útero que já estava presente se tornou muito pior. Disse à família, disse à própria Emerenciana, que as chances dela conseguir engravidar novamente e carregar bebê até o termo eram praticamente nulas. O útero estava coberto de cicatrizes, deformado.
Seria milagre se conseguisse, e avisei que se ela continuasse tentando, cada gravidez seria potencialmente fatal para ela. Por isso, ela nunca contou a verdade completa para Custódio. Octávio compreendeu, porque revelar a infertilidade significaria revelar não um, mas 2 abortos, 2 filhos ilegítimos, escândalo que destruiria não apenas suas perspectivas matrimoniais, mas toda a sua família. Exatamente. Então ela escolheu enterrar o segredo, casar-se baseada em mentira e viver com consequências. Mas consequências não ficam enterradas para sempre. Elas têm forma de ressurgir, especialmente quando a pessoa tenta compensar seus próprios pecados, punindo outros pelas bênçãos que ela mesma destruiu. Felícia, que havia escutado tudo em silêncio, finalmente falou com voz ainda fraca, mas firme. Então, todo o ódio dela, toda a crueldade, não era realmente contra mim. Era contra ela mesma. Eu era apenas espelho refletindo tudo que ela havia perdido, por suas próprias escolhas. Isso não desculpa o que ela fez com você, Quitéria disse firmemente. Compreender crueldade não é o mesmo que justificar. Ela quase matou você e sua bebê. Isso não pode ficar sem consequências. E não vai, Octávio declarou, sua voz carregando determinação que vinha de decisão já tomada. Mas precisamos fazer isso direito. Precisamos de mais do que testemunhos que podem ser negados. Precisamos de evidências que não podem ser ignoradas. E precisamos de alguém com autoridade suficiente para forçar a questão. Frei Anselmo, Luciano disse de repente. Ifigênia me disse que ele estava na fazenda hoje, e que ele é um dos poucos padres que realmente se importa com o que acontece com os escravizados. Se conseguirmos fazer ele entender a gravidade do que aconteceu, então teremos aliado poderoso. Quitéria completou, seus olhos brilhando com algo parecido com esperança pela primeira vez em dias. Mas tem que ser agora. Tem que ser antes que Emerenciana consiga consolidar sua história, antes que o medo faça as pessoas esquecerem o que viram. Um plano foi formado rapidamente, arriscado, dependente de timing perfeito e da coragem de várias pessoas se exporem a perigos reais. Mas era plano, era ação. Era melhor do que simplesmente aceitar injustiça e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Quitéria mandaria recado para Frei Anselmo através de sua neta, pedindo que ele viesse à sua casa sob pretexto de atender doente. Quando ele chegasse, testemunharia pessoalmente que Felícia estava viva, veria as marcas de chicote em suas costas, ouviria de seus próprios lábios o que havia acontecido. Octávio apresentaria a carta que revelava o segredo de Emerenciana, contextualizando a crueldade dentro de padrão mais amplo de pessoa atormentada por suas próprias escolhas passadas. E Quitéria, arriscando sua própria segurança e reputação, quebraria o juramento de confidencialidade médica para testemunhar sobre a verdadeira causa da infertilidade de Emerenciana. Juntos, esses 3 elementos, testemunhos entrelaçados e evidências múltiplas, criariam um caso que nem mesmo família poderosa como os Vasconcelos poderia simplesmente ignorar ou suprimir. Frei Anselmo chegou à casa de Quitéria ao entardecer, intrigado pelo recado urgente que havia recebido. O que ele encontrou ali mudou algo fundamental dentro dele. Viu Felícia com suas próprias mãos, tocou as cicatrizes nas costas dela, segurou a bebê recém-nascida que havia vindo ao mundo em circunstâncias que nenhuma criança deveria ter que enfrentar. Ouviu a história completa de 3 fontes diferentes, cada uma corroborando e expandindo a narrativa das outras. E quando Octávio finalmente leu a carta em voz alta, revelando o segredo que Emerenciana havia guardado durante todo o seu casamento, o padre sentiu algo se quebrando dentro de seu peito. Era a última barreira de negação, a última desculpa confortável, a última racionalização que lhe permitia testemunhar o mal e não agir. Isto acaba agora, ele disse com voz que não admitia argumentos. Vou confrontar Dona Emerenciana amanhã, diante de testemunhas. Vou exigir que ela confesse o que fez ou enfrente exposição pública de seus segredos. E vou escrever relatório completo para o bispo, independentemente do que ela escolher fazer. Padre, ela vai destruir você, Quitéria advertiu. Família Vasconcelos tem conexões que vão até a corte. Eles podem fazer com que o removam da paróquia, podem arruinar sua reputação. Então que arruinem.
Minha alma já está arruinada por todos os anos que fiquei em silêncio enquanto atrocidades aconteciam sob meus olhos. Pelo menos desta vez, quando chegarem as consequências, será por ter feito algo certo ao invés de nada. A confrontação aconteceu no dia seguinte, não em particular como Emerenciana teria preferido, mas na varanda da casa grande, onde Senhor Custódio estava tomando seu café da manhã e vários outros membros da família e agregados estavam presentes. Frei Anselmo não pediu permissão. Simplesmente entrou, seu hábito franciscano conferindo-lhe autoridade que nem mesmo senhores de escravos podiam facilmente desafiar, e plantou-se diante de Dona Emerenciana com expressão mais severa do que qualquer um já havia visto em seu rosto geralmente gentil. Dona Emerenciana, a escrava Felícia que desapareceu há 4 dias, foi encontrada, viva, junto com seu bebê recém-nascido. Ambas sobreviveram apenas pela misericórdia de Deus e os cuidados de uma parteira habilidosa. E ambas carregam marcas de seu tratamento. O silêncio que caiu sobre a varanda foi absoluto. Custódio baixou sua xícara de café lentamente, seus olhos indo de Frei Anselmo para sua esposa, observando como a cor drenarava completamente de seu rosto. Padre, certamente há algum mal-entendido. Emerenciana começou, mas Frei Anselmo a interrompeu com gesto de mão. Não há mal-entendido, há apenas verdade que foi enterrada por tempo demais. Verdade que testemunhei pessoalmente. Verdade que várias pessoas estão preparadas para confirmar sob juramento, se necessário. Ele se virou para Custódio. Senhor Vasconcelos, sua esposa forçou uma mulher grávida de 7 meses a puxar uma carroça pesada por 5 léguas sob sol escaldante. Quando a mulher colapsou e entrou em trabalho de parto prematuro, sua esposa a abandonou no caminho para morrer. Isso não é disciplina. Isso não é administração de propriedade. Isso é tentativa de assassinato. É crueldade que ultrapassa todos os limites, mesmo nesta sociedade onde limites já são tragicamente flexíveis. Custódio ficou de pé lentamente, seu rosto mostrando choque e confusão. Emerenciana, isto é verdade. Ela estava sendo insolente, estava olhando para você de forma imprópria, estava se esquecendo de seu lugar. Emerenciana gritou, sua compostura cuidadosamente mantida finalmente rachando sob pressão. Eu tinha que fazer algo. Tinha que mostrar que não vou tolerar escravas que pensam que podem roubar a atenção de meu marido. Roubar minha atenção? Custódio repetiu, genuinamente confuso. Do que está falando? Eu mal sei quem é essa Felícia. Apenas comentei casualmente uma vez que ela trabalhava bem. Foi só isso. Foi então que Octávio deu um passo à frente, sua presença geralmente invisível, de repente impossível de ignorar. Senhor Custódio, posso explicar. Sua esposa tem razões muito específicas para ser excessivamente sensível a qualquer mulher fértil em sua presença. Razões que ela tem escondido de você desde antes do casamento. Emerenciana girou para encarar Octávio, seus olhos arregalados com terror. Você não ousa. Você não tem direito. Tenho todo o direito que vem de testemunhar injustiça e recusar-me a permanecer cúmplice silencioso. Octávio puxou o envelope amarelado de dentro de sua camisa. Esta é carta escrita por seu pai, Senhor Custódio, para seu médico pessoal, pouco antes de seu casamento. Nela, seu pai expressa dilema moral sobre revelar ou não um segredo que Emerenciana havia confiado a ele. Gostaria que eu lesse em voz alta? Não. Emerenciana gritou, movendo-se como se fosse arrancar a carta das mãos de Octávio, mas Custódio levantou a mão, parando-a. Leia. Octávio leu. Cada palavra da carta de Inocêncio Vasconcelos ecoou pela varanda silenciosa, como sentenças de julgamento. Quando terminou, você poderia ouvir respiração coletiva de todos os presentes. Custódio olhava para sua esposa como se a estivesse vendo pela primeira vez, ou talvez vendo verdadeiramente pela primeira vez depois de 12 anos de cegueira voluntária. Você sabia, todo esse tempo, você sabia que provavelmente nunca me daria filhos e casou comigo mesmo assim. Mentiu para mim, para minha família, durante 12 anos. Eu te amava. Emerenciana soluçou, lágrimas finalmente quebrando através de sua máscara de controle. Eu te amo. Pensei que se casássemos, se eu fizesse tudo certo, talvez Deus tivesse misericórdia. Talvez fosse diferente. Mas não foi. E cada mês que passava, cada ano sem filho,
Era lembrança de tudo que destruía em mim mesma quando era jovem e estúpida. Foi Quitéria quem falou em seguida, emergindo da sombra onde havia estado observando com Felícia, que segurava a esperança contra seu peito. Senhor Vasconcelos, fui eu quem atendeu sua esposa depois de ambos os abortos, quando ela tinha 14 e 15 anos. Posso testemunhar que o dano era extenso e irreversível. Avisei na época que engravidar novamente seria praticamente impossível. Ela sempre soube. A aparição de Felícia, visivelmente marcada, mas viva, segurando o bebê saudável, foi o toque final que quebrou completamente qualquer defesa que Emerenciana poderia ter construído. Custódio olhou para a escrava que sua esposa havia tentado matar. Viu as cicatrizes de chicote. Viu a criança que havia nascido em circunstâncias que fariam qualquer pessoa com consciência sentir horror. E então olhou para sua esposa, vendo não apenas a mentira do casamento, mas o padrão mais profundo de crueldade nascida de ódio próprio projetado em outros. O que aconteceu nas horas seguintes foi uma série de decisões que ecoariam pela fazenda Bela Aurora por gerações. Custódio, confrontado com evidências inquestionáveis e testemunhas múltiplas, fez escolha que surpreendeu muitos. Ele não anulou o casamento imediatamente, como alguns esperavam, mas ele fez algo talvez mais significativo. Ele concedeu liberdade a Felícia, Luciano e Ifigênia, não como ato de caridade, mas como reconhecimento de que sua esposa havia cometido crime que transcendia os limites até mesmo da crueldade socialmente aceitável da época. Deu-lhes terra, pequena parcela na borda da propriedade, onde poderiam construir casa e cultivar sustento próprio, não por bondade de coração, mas porque sabia que testemunhas precisavam ser apaziguadas, silenciadas através de recompensa ao invés de ameaça. Emerenciana foi confinada aos aposentos dela na Casa Grande, não oficialmente presa, mas efetivamente exilada da vida social que havia sido tão importante para ela. Seu segredo, embora não gritado dos telhados, era agora conhecido por pessoas suficientes que sua reputação estava irrevogavelmente manchada. Ela perdeu tudo o que mais valorizava, não através de morte física como havia infligido em tantos outros, mas através de morte social, que para alguém como ela era talvez ainda mais devastadora. Meses depois, quando Esperança já estava crescendo forte e saudável, sob os cuidados de pais agora livres, Quitéria visitou a pequena casa que Felícia e Luciano haviam construído com suas próprias mãos na terra que agora era deles. Sentaram-se juntos, sob um ipê florido, observando Esperança tentando dar seus primeiros passos hesitantes. "Você acha que ela sofreu o suficiente?" Felícia perguntou de repente. "Dona Emerenciana, você acha que a justiça foi feita?" Quitéria ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. Justiça verdadeira teria sido ela nunca ter se tornado o que se tornou. Justiça verdadeira teria sido ela receber ajuda quando era jovem e assustada, ao invés de ser empurrada para escolhas desesperadas que deformaram não apenas seu corpo, mas sua alma. Justiça verdadeira teria sido o sistema que não cria pessoas como ela, que transformam sua dor em arma contra outros mais vulneráveis. Ela olhou para Felícia com sabedoria nascida de décadas, testemunhando os melhores e piores aspectos da natureza humana. Mas no mundo imperfeito onde vivemos, onde justiça completa é impossível, o que aconteceu é o melhor que podíamos esperar. Ela perdeu o poder de machucar. Você ganhou liberdade de viver. Não é justiça perfeita, mas é alguma justiça. E às vezes, isso é tudo que podemos alcançar. Felícia acenou, compreendendo que vingança completa nunca traria de volta os dias perdidos. Nunca apagaria as cicatrizes. Nunca mudaria o que havia acontecido naquele caminho sob o sol escaldante. Mas também compreendeu que sobrevivência, liberdade e a possibilidade de criar sua filha sem correntes era vitória própria. Não era a vitória que os contos de fadas prometiam, mas era real, era dela, era suficiente. Octávio eventualmente deixou a fazenda Bela Aurora, incapaz de continuar vivendo, na sombra de uma família que nunca o aceitaria completamente. Frei Anselmo foi transferido para a paróquia diferente, como Quitéria havia previsto, mas carregou consigo sensação de paz que nunca havia sentido durante todos os anos de silêncio cúmplice.
E Dona Emerenciana viveu o resto de seus dias na casa grande que havia sido seu reino, agora transformada em prisão elegante, observando através das janelas mulheres livres caminhando com seus filhos, carregando fardos que nunca quebrariam suas costas, porque elas escolhiam carregá-los. A verdade que ela havia tentado enterrar durante tanto tempo não apenas ressurgiu, mas a destruiu de formas que chicotes e correntes nunca poderiam. Porque a arma mais poderosa contra a crueldade não é violência correspondente, mas exposição simples e clara de verdade que cruéis trabalham tão desesperadamente para esconder. E você, que acompanhou esta jornada conosco até o final, o que aprendeu? Que verdades esta história revelou sobre justiça, sobre consequências, sobre o peso dos segredos que carregamos? Deixe seu comentário abaixo compartilhando suas reflexões. De onde você está nos assistindo? Qual parte desta história mais tocou seu coração? Se histórias como esta, que revelam verdades enterradas e nos fazem refletir sobre como os fantasmas do passado ainda assombram nosso presente, ressoam com você, se inscreva aqui no canal Os Segredos Esquecidos. Continuamos trazendo narrativas que a história oficial tentou apagar. Histórias de resistência, de sobrevivência, de justiça imperfeita, mas real. Ative o sininho para não perder as próximas histórias, porque cada uma delas carrega lições que ainda precisamos aprender, verdades que ainda precisamos enfrentar e memórias que não podemos permitir que sejam esquecidas. Até a próxima história. E lembrem-se, os segredos enterrados sempre encontram formas de ressurgir. A questão não é se a verdade virá à luz, mas quando e quem estará preparado para enfrentá-la.